Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort-Fadul, secretário de Missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil. Sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca, o ministério sobrenatural de Paulo. Lemos em Romanos capítulo 15 e versículo 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele era um homem, na verdade, com visão apostólica, visão para ganhar as almas para o reino de Deus. Muitos milagres foram realizados no ministério do apóstolo Paulo e aqui estão registrados em toda a Bíblia Sagrada, em especial nas cartas que ele mesmo as mencionou. Paulo, ele tornou-se o mais influente apóstolo do cristianismo, superando a dimensão do próprio apóstolo Pedro e destacando-se tanto na área do ensino como na pregação acompanhada de milagres extraordinários. Seu nome anteriormente era Saulo, que significa pedido ou desejado, passando daí a ser chamado de Paulo, que significa pequeno. Paulo poderia ser pequeno na sua estatura física, no entanto, ao ser transformado por Cristo, tornou-se em um verdadeiro gigante na fé, gigante espiritual. Logo, podemos ver a importância dos milagres do ministério de Paulo nas Escrituras. A chamada de Paulo, por exemplo, foi sobrenatural e milagrosa. Ele foi chamado por obra e graça do Espírito Santo e pela compaixão do céu. Paulo curou um paralítico de nascença na cidade de Listra, por ocasião de sua primeira viagem missionária. Logo, em sua primeira viagem missionária, Paulo já começou a realizar os milagres para a glória de Deus. Paulo sentenciou o juízo divino imediato sobre o mágico Elimas, que ficou cego imediatamente após se opor à doutrina da salvação em Pafos. Logo, ninguém pode se opor à pregação do Evangelho. Paulo e Silas foram milagrosamente salvos e libertos da prisão de Filipos por meio de um terremoto providencial que soltou todos os grilhões dos encarcerados do presídio. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários em Éfeso. Até os lenços e aventais de Paulo serviam para curar os enfermos e afugentar os espíritos malignos das pessoas oprimidas. Paulo ressuscitou
o jovem Eutico, que havia despencado do terceiro andar de um edifício em Troade. Paulo curou o pai de Públio, chefe da ilha de Malta, e muitos outros enfermos que residiam naquela ilha. Paulo se tornou milagrosamente imune ao veneno da cobra que é nativa que o havia picado naquela ilha de Malta. Paulo ainda, ele escapou milagrosamente de 3 naufrágios e se levantou de um apedrejamento após ter sido declarado morto pelos apedrejadores, mas ele estava ileso, porque era um profeta, um apóstolo de Deus. Em Romanos capítulo 15 e versículo 19, Paulo afirma o seu ministério de milagres, dizendo: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 12, Paulo apresenta as credenciais do seu apostolado, dizendo: os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Logo, os milagres realizados por Deus no ministério de Paulo credenciavam-no no seu apostolado diante de todos os seus críticos. Paulo foi a grande surpresa de Deus no ministério da igreja primitiva. O maior perseguidor do cristianismo do primeiro século, por meio de sua conversão a Cristo, tornou-se o seu mais ardoso e fiel defensor da fé cristã. Portanto, que Deus abençoe-nos ricamente em nome de Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.